Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vou falar mais para as meninas, né? Que é um número que vem crescendo cada vez mais. Deixa eu botar esse microfonezinho aqui para ver se vai alcançar melhor. Eu queria ter uma conversa sincera, porque tem muita gente que vai chegando aqui e principalmente pela oração de São Miguel Arcanjo, que é o vídeo mais visto aqui nesse canal e o mais comentado. Então, através desse vídeo é que vocês estão chegando e eu fico muito feliz e muito grata. E eu vou trazer outros, né, falar de outros assuntos que eu gosto de falar de espiritualidade, eu gosto de falar de autoconhecimento, mas deixar claro que eu não tenho religião, né, porque o que aconteceu? Infelizmente acontece isso, as pessoas que fazem vídeos, que estamos aqui na internet, nos expondo, a gente tem riscos de elogios e também de pessoas que não vão gostar do que a gente faz. E aí tinha um senhor, né, posso dizer assim, que ele estava fazendo vários vídeos me xingando, várias vezes, né, me xingando aqui na internet. Deixa eu ajeitar pra cá. Porque ele viu um shot meu, né, que era um vídeo onde eu estava com São Miguel Arcanjo, a imagem de São Miguel Arcanjo. Então ele me chamou de todas as coisas que vocês imaginarem. E eu queria compartilhar um pouco, que tem pessoas chegando aqui, um pouco sobre esse caminho meu da espiritualidade. Gente, hoje eu tô realmente sem... Só passei um batom e vim. Tomei banho, passei batom e vim. E tava comendo um biscoito, então deve ter uns farelinhos aqui. Bom, vamos começar do início, dar um pouquinho da minha história para quem não me conhece. Eu fui nascida e criada num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, que foi considerado, e é considerado até hoje, uma comunidade, embora o lugar é um bairro comum, com prédios e casas, mas por conta da violência, do abandono do Estado, ele foi considerado, peraí, gente, uma favela, né, por conta da violência e tudo mais. Vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo. Eu não quero desligar, gente, eu quero dar continuidade para vocês verem que essas coisas acontecem mesmo. Mas vamos lá. Deixa eu tentar inclinar um pouquinho assim. Assim, vai, minha filha, vai. É que eu nunca mais botei... Eu boto uns apoios assim, e aí ele vai obedecendo. Vambora. Vida real. Mas enfim, vamos falando e eu vou ajeitando. Agora eu acho que agora vai. E aí eu nasci nesse lugar, né? E que lá eu fui criada na Igreja Católica. Então, minha história de início começa com a Igreja Católica, com santos, anjos, Nossa Senhora e tudo mais. E minha mãe me apresentou, desde que eu era pequenininha, a Nossa Senhora. E eu sempre fui muito devota. E eu tenho muitas revelações e muitas histórias de conexão com Nossa Senhora, desde muito pequena. Aqui tá ventando muito, e eu vou fazer esse vídeo assim mesmo. E a minha conexão começa desde pequena e tudo mais, e vai seguindo a vida adulta, até que eu começo a questionar coisas que eu não estava fazendo sentido para mim, a igreja, a religião, né, dessa forma. E aí eu estava fazendo teatro e eu fui estudar o kardecismo, e depois fiquei um período indo, né, para as sessões de kardecista, para as orações, para as preces, tentando entender um pouquinho ali aquele universo. E depois dali eu fui para a igreja messiânica, e da igreja messiânica eu volto para a igreja católica. Depois da igreja católica eu vou para a Umbanda, e da Umbanda eu fico um tempo sem nada. Faço um mergulho na religião evangélica durante um período, me batizei, foi muito importante para mim também esse período.
mas foi muito curto. E depois eu sigo sem nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhum dogma. Mas eu não posso dizer sobre a experiência, a sua experiência. Eu posso falar sobre a minha experiência. Todas me levaram a um lugar, Deus. Todas me levam a um só sentimento, o amor que eu sei que Deus tem por mim. E todos me levam a um único conceito para que tudo aconteça, para que eu esteja viva, a fé. E então eu não tenho nenhuma religião, eu não tenho nenhuma crença, nenhuma superstição. Simplesmente eu vou vivenciando, experienciando as coisas que a espiritualidade vai me conduzindo, né? Vamos dizer assim. Onde Deus vai tocando no meu coração, onde eu vou sentindo onde a presença de Deus está comigo. E nesse período de uns anos pra cá, né, mais ou menos uns 5 anos, desde que a gente passou aqueles problemas todos, que todo mundo ficou dentro de casa, né, na pandemia e tal, eu comecei a ter um conhecimento de uma terapia diferente, de estudar cartas, de estudar Theta Healing, de estudar a constelação familiar, embora eu não seja consteladora, de conhecer um outro universo que eu não conhecia. E o mais interessante é que as pessoas que foram chegando até mim foram pessoas católicas e evangélicas, em sua maioria. Não é uma regra. E o que eu entendo é que Deus me permitiu que eu passasse por todos esses lugares para que eu pudesse falar a linguagem dessas pessoas. Porque hoje, imagina só, uma mulher que é evangélica e ela só conhece a religião evangélica e ela me pede para jogar carta. E eu vou sem nenhum julgamento jogar carta para ela. Afinal de contas, não me interessa se ela é católica, se ela é evangélica. Eu não quero saber. Ali ela está precisando de um conselho. E eu não posso chegar para essa pessoa e falar sobre Exu, sobre Orixá. Ela não sabe o que é isso. Então eu vou me aproximar dela falando da linguagem dela, que é Deus. É o que ela conhece. A Bíblia é o que ela familiariza, né? Que ela está familiarizada. E aí eu me adapto para que ela possa compreender o que está acontecendo na vida dela naquele momento. Se vem uma mãe de santo para conversar comigo, por exemplo, ela não está querendo que eu fale como uma mãe de santo, uma líder. Ela é uma mulher com fragilidades, com problemas. Ela tem problemas de família, ela tem problemas de dinheiro, ela tem problemas igual uma pessoa comum. E qual é a linguagem que eu vou falar com ela? A linguagem do que eu conheci da Umbanda. Com respeito. Mesmo entendendo que ela sabe talvez um pouco mais do que eu, porque afinal de contas ela tem um cargo. Provavelmente essa mulher estudou mais do que eu, né? Mas ali ela tá frágil. Ela tá quebrada, ela tá machucada. Então eu vou tratar com ela na linguagem dela. E assim por diante em todas as religiões. Por isso que quando a gente é terapeuta, claro que a gente tem os nossos pensamentos. Gente, todo mundo julga. Nós temos os nossos julgamentos internos. Mas, diante daquela pessoa, nós tiramos todo o nosso julgamento e tentamos nos colocar naquela situação. Todo terapeuta precisa passar por uma aflição, uma situação para se igualar àquela pessoa, para entender ela? Não necessariamente. Mas é muito mais fácil quando eu passo por uma dor semelhante à dela, eu consigo compreender melhor o que aquela mulher está passando. Entende? O abandono de mãe, o abandono de um filho para uma mãe, o abandono de uma mulher que foi enganada, que foi traída. A mulher que está envelhecendo e não sabe lidar com essa passagem do envelhecimento. Enfim, mães que têm filhos adolescentes, mães que têm filhos meninas, mães, mulheres, de todas as formas. Eu acho que esses lugares fizeram com que eu entendesse melhor a minha própria história para poder compreender a história do outro. E é isso. Então, assim, antes de qualquer julgamento
que você vem aqui para me seguir. Eu espero sinceramente que o que você pensar a meu respeito aqui fala mais sobre você do que sobre mim. Porque eu estou no lugar que eu preciso estar, no tempo que tem que ser, do jeito que tem que ser, da forma que Deus quer e da forma que eu escolhi também. Porque às vezes a gente só responsabiliza Deus das coisas, né? Mas é entender que também são as minhas escolhas. E ter vivenciado todas essas histórias de espiritualidade e religiosidade fez eu entender a espiritualidade livre, que eu hoje me sinto melhor. Posso mudar de ideia amanhã? Posso. Mas nesse momento eu me sinto bem assim. E eu gosto de exercitar isso dentro da minha vida, na minha vida do dia a dia. Eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu tenho tristeza, eu tenho alegria, eu tenho paixão, eu tenho tesão, eu tenho questões com Deus, questões com toda a espiritualidade, com os Exus, com os orixás, com os santos, anjos. Eu tenho as minhas questões, mas diante de tudo isso, eu nunca perdi a minha fé. Ela é inquestionável. E foi só isso mesmo que eu queria desabafar e conversar com vocês. A gente vai conversar mais vezes aqui, vídeos um pouquinho mais longos. Espero que esse vídeo chegue em você, no seu coração. Tem um osso do doce passando aqui, do cuscuz e dos bolos, de tudo. E espero que você fique bem, que você compreenda aqui o meu posicionamento e você se sinta à vontade de continuar nesse vídeo. Se isso não fizer sentido para você, tá tudo bem também, tá bom? Seja mais uma vez bem-vinda aqui a esse canal. Se inscreve, compartilha, deixa o moço da buzina passar, porque isso é vida real, né? Um beijo, gente. Se cuida e até a próxima. Tchau.